importante é ter saúde. Você já ouviu ou já disse essa frase. Mas o que é tão importante quanto ter saúde em todos os campos de nossa vida? E é por isso que aqui no Saúde Interior, o campo físico, emocional, mental e o campo energético são abordados com tanta importância e relevância. Meu nome é Patrícia Vilafanha, sou dentista e homeopata. E o Saúde Interior está em todas as redes sociais e também no nosso site oficial tvinterior.com.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde Interior, o programa que cuida do seu bem-estar integral. Hoje vamos falar de um tema que afeta a vida de muitos homens e indiretamente de muitas mulheres também, mas que ainda carrega muitos tabus. Os problemas urológicos e os seus impactos não afetam apenas o corpo, como falamos no programa anterior, afetam também a mente, as emoções e a energia vital. Para isso, darmos continuidade ao tema, recebemos um convidado especial, Dr. Fábio Patrício, médico urologista. Bem-vindo, Dr. Fábio. Olá, boa noite a todos. Agradeço, Patrícia, mais uma vez a minha presença aqui, agradeço a todos os envolvidos, no programa. Muito louvado a atitude de vocês, de trazer informação de uma forma leve, uma forma descontraída e principalmente a informação completa, Não só passar a informação na parte física, mas também na parte mental, na parte espiritual. Isso é muito louvável por vocês, viu? Parabéns. Obrigada. No programa passado, exploramos os aspectos físicos das disfunções urológicas e vimos que essas condições podem ter diversas causas, desde doenças crônicas como diabetes, hipertensão, até fatores hormonais e hábitos de vida. Hoje vamos aprofundar ainda mais o tema e entender a relação entre impotência sexual, incontinência urinária e infecções urinárias, trazendo informações valiosas para a sua saúde e bem-estar. Fique conosco. Doutor, a disfunção erétil é um tema que ainda gera muito tabu. Quais são as principais causas e como diferenciar um episódio ocasional de um problema crônico? Bem, Patrícia, para você ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho de números, mas hoje os quadros de impotência sexual, de disfunção erétil, atingem uma grande porcentagem da população masculina mundial. Existe um levantamento da OMS que fala que no ano de 2020 a 2025 existem 150 milhões de pacientes que se queixam nos consultórios médicos de impotência sexual ao ano. Então é um número muito grande. Então é um problema que atinge uma grande parcela da população, que inclusive a faixa etária ela é extremamente grande, Então desde os 20 até os seus 70, 80 anos de idade, a população masculina procura os consultórios médicos com esse tipo de queixa. Agora, existe uma forma de abordar, Você falou isso desde quando isso é um episódio ocasional ou quando é um problema crônico. A gente tem que entender que a impotência sexual ela tem várias causas, várias etiologias, Mas a gente consegue, de acordo com os estudos, identificar ela em três pilares, que a gente considera. A orgânica, a psicogênica, de origem psicológica, e a mista, que tem os dois componentes. Então, o que a gente observa naquela população mais jovem, no pós-adolescente,
o rapaz que está iniciando a sua vida sexual, né? Cheia de tabus, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, são os casos de disfunção erétil ocasional. Já os problemas crônicos de disfunção erétil está muito relacionado à outra ponta da tabela, outra ponta dos pacientes, aqueles pacientes mais idosos, com presenças de doenças concomitantes, doenças que também atingem e interferem na relação sexual. Sim. Muitas pessoas associam a disfunção erétil apenas à idade, mas jovens também podem ser afetados? Quais os principais fatores de risco em jovens? Então, Patrícia, é interessante essa sua pergunta, Sim. Porque a gente que trabalha com consultório, trabalha com público, já trabalha há muito tempo, eu percebo realmente que a população jovem, população dos seus 20, 30 anos, nos procura com esse tipo de queixa. Sim. Então nós temos que ter um olhar um pouquinho diferente, como eu falei anteriormente, procurar identificar, escolher uma história. É importante saber como que é essa impotência, como que é, geralmente o jovem está começando sua vida sexual, tem alguns tabus, tem algumas coisas que não foram esclarecidas, né? Algumas informações que ele precisa ter, né? Então é necessário uma abordagem diferenciada. É importante a gente entender que o jovem, ele está começando, ele tem a sua parceira, mas às vezes é uma parceira jovem, que também tem os seus tabus, as suas dificuldades. Então, a abordagem do jovem tem que ser uma abordagem bem diferente. Bem diferente. Não pensar tanto na função orgânica, sim, realmente de origem psicológica. Psicológica no sentido de entendermos que o jovem ele não tem uma doença psicológica associada, não é isso. O que eu quero dizer nesse sentido é que o jovem ele tem o seu aprendizado. Ele tem que entender que está aprendendo, que está cursando a vida sexual como um aprendizado. Sim. Ela tem uma origem psicogênica? Tem pela definição dela. Mas não é uma doença psicológica, e sim, eu encaro como um aprendizado. Entendeu? Sim. E fazer a consulta de prevenção, levar os meninos nessa tenra idade, já no início da vida sexual, também é importante, como falamos no programa anterior, não é? Conforme falamos no programa anterior, né? Informar direitinho, explicar como que é, né? Sim. A proteção com relação às doenças sexualmente transmissíveis que estão em voga atualmente. Sim. Né? Fantástico. Agora vamos fazer uma breve pausa, mas já voltamos com mais dicas de saúde e, sobretudo, de bem-estar. % da população brasileira vive distribuída pelo interior do país, segundo dados trazidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por este motivo, nós estamos criando uma nova emissora de televisão, a TVIN, de interior, de interessante, de informação, que você estará acompanhando a partir do dia 3 de fevereiro, através de todos os nossos canais, no Facebook, Instagram, TikTok, Uai, YouTube, basta buscar pelo nosso @, que é o TV Interior Play. E também poderá nos assistir através do site tvinterior.com.br, pelo portal emnoticia.com.br. A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, você terá muita notícia, muita informação, cultura e conhecimento. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também.
Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! A pausa foi rápida, mas o nosso conteúdo continua com tudo. Vamos em frente. Dr. Fábio, nós falamos sobre a disfunção erétil. E sobre a ejaculação nos jovens, nos adultos e na terceira idade? O que o senhor pode explicar? Bem lembrado, Patrícia. Ótimo. Ótima pergunta. Os problemas de ejaculação, eles ocorrem na vida inteira do homem, na vida sexual do homem como um todo. Ela começa nos primeiros atos sexuais dos jovens. Então, todo jovem, eu diria aí na população, em cada 3 jovens, vai se queixar de ejaculação precoce, né? Que é um dos problemas de ejaculação mais comuns que a gente tem. E a ejaculação precoce no jovem, vale a pena a gente abrir um parênteses aqui para falar um pouco disso, está muito relacionado ao início sexual, ao início da vida sexual dele, né? Quando ele vai se lançar na atividade sexual, nada mais é do que um aprendizado. Né? Ele está aprendendo a se relacionar sexualmente. Isso não está escrito em livro nenhum. Isso ele vai pegar com a vivência dele, conforme ele vai se relacionando, né? Está se relacionando com uma outra pessoa, com outro sexo, né? E esse tipo de relação, esse aprendizado, ele vai entender que a forma como ele se excita, a excitação do homem é diferente da excitação da mulher. O homem se excita muito mais rápido, ele tem uma ereção mais rápida. E a mulher não, a mulher ela começa com a sua excitação mais lenta. Eu vou falar um termo aqui que é interessante a gente lembrar, que o homem é igual ao fogão a gás, e a mulher ao fogão a lenha. Então o homem pega fogo com uma rapidez muito grande. A mulher demora um pouco mais.
Ela precisa ser acariciada, acalentada, ser preparada pelo homem. Cabe ao homem fazer isso, né? Então, o jovem que está aprendendo, ele precisa conhecer a parceira e se conhecer para que ele possa ter uma atividade sexual prazerosa para os dois. E não é bem isso que acontece, porque ele está nessa fase de aprendizado. Então, a ejaculação acaba sendo um pouco mais cedo. Sim. Do que ele realmente gostaria, porque ele deixa a parceira a ver navios, como a gente fala, né? Já conforme vai passando a idade, né, o jovem vai aprendendo, vai se relacionando, normalmente ele tem a parceira fixa, ele começa a trazer benefícios na sua relação, ele vai aprendendo, vai conhecendo, ele vai atingindo uma certa idade que essa ejaculação precoce ela pode voltar de uma forma totalmente diferente da que ele via no passado. Ele começa a ter a ejaculação precoce, vem normalmente às vezes quando o pênis não está naquela plena excitação. Então, o que está acontecendo aí, que a ejaculação precoce, essa ejaculação muito rápida, está relacionado já a impotência sexual, diferente do jovem. O jovem está lá muito potente, mas ejacula rápido. O homem, na sua fase madura e na sua, vamos por assim, senescência, ou seja, na sua idade, na terceira idade, a ejaculação rápida ocorre relacionada realmente à falta de ereção. E começa a deixar a parceira a ver navios. Sim. Deixar a parceira sem ter um ato sexual prazeroso. E aí que o homem ele procura, né? A ejaculação precoce é um lado da moeda, mas nós temos também outro lado, viu, Patrícia? Nós temos a ejaculação retardada. O homem não consegue, às vezes, no ato sexual, ter um episódio de ejaculação. O que é ejaculação? A ejaculação nada mais é do que a esterilização do seu gozo, do seu prazer, do seu orgasmo. Então, a ejaculação mostra para o homem que a prova física de que ele teve orgasmo. Interessante, né? Sim. Seria o ápice. É o ápice dele, é o ápice do momento que ele tem orgasmo, que ele sente o ápice do prazer e ele ejacula. Sim. Então, agora você imagina o homem que não consegue atingir o ápice. Ele busca, e quanto mais ele busca, e ele vê que não consegue, ele fica mais ansioso para buscar o ápice, para buscar a ejaculação. E a gente chama isso de ejaculação retardada. Entendi. Que também tem um componente emocional muito forte. Entendi. Além dos tratamentos medicamentosos, há mudanças no estilo de vida que podem ajudar na recuperação da função erétil? Olha, Patrícia, a primeira coisa que vale aqui é a informação, tá? A primeira coisa que vale é a explicação para o jovem que está começando sua vida sexual. Vale a pena explicar para ele como é que funciona, vale a pena mostrar para ele como que se veste uma camisinha, vale a pena você explicar para ele como é que é o pênis, mostrar de repente, mostrar para o jovem como que é uma vagina, por exemplo, o órgão sexual feminino externo, para ele saber onde que ele tem que penetrar, por incrível que pareça, né? Então, a primeira coisa é a informação. Explicar para o adulto, o paciente está na sua frente, o cliente, explicar como que funciona uma ereção. Como que é? Que é uma ereção? Como que ocorre uma ereção? Então, a conversa, sempre o conhecimento, a informação é importante. Então, o primeiro passo para que você tenha um sucesso no tratamento e a pessoa que está na sua frente confie em você é a informação. Sim. E porque ele tem que estar ciente que ele precisa mudar, que ele precisa ter o hábito de não buscar em mim a solução está sempre nele. Eu só
oriento. Entendi. Então, a começar por aí. Mas no caso da disfunção erétil, da disfunção sexual, é muito importante ter, como a gente falou no começo, como a grande maioria das disfunções sexuais tem um componente misto, tanto físico quanto psicogênico, é importante ter um profissional de saúde mental junto com a gente. Perfeito. É muito importante trabalhar esses dois pilares, Sim. né? Trabalhar de uma forma sincronizada, que eu falo para os meus pacientes. Procura. Recomendo, eu conheço alguns profissionais que trabalham com isso. Hoje nós temos grupos de WhatsApp, nós temos... hoje a informação é globalizada. Muito então rápida. A gente troca ideia. Então eu tenho psicólogos no meu WhatsApp que eu troco informações. Então lá o paciente, o cliente vai lá, consulta, eu tenho um feedback, eu tenho uma resposta, eu tenho um acompanhamento. Então, do meu ponto de vista, existe tratamento, existe medicamento, existem medicamentos que você pode lançar, não tem. Mas jamais só o medicamento. Sim. Jamais só medicamento. Tem que ter, o tratamento ele é conjunto, ele é multifatorial, acho que é o termo mais legal. Sim. Falando sobre esses medicamentos, hoje os jovens estão buscando muita academia, muita bomba, muito whey e hormônios que não devem para ter músculo. Esse fator todo que está virando modinha entre os jovens causa alguma disfunção erétil? Pai do céu. Isso tá aí uma informação legal, Patrícia. Esse é um ponto que hoje acontece muito. E hoje a procura pelo corpo perfeito, por ser musculoso, por ter um espelho que você vê na nossa internet, né? Viril, com aquele, sabe, masculino, aquele corpo todo marcado, tudo, né? O abdômen tanquinho, entendeu? Esse faz sucesso. Quem tem um corpo mais ou menos já não faz tanto sucesso. Isso entrou na cabeça das pessoas, é o externo, né? É a aparência, né? Hoje a sociedade vive da aparência, né? Sim. E a procura pelo uso de substâncias que tragam esse ideal de beleza, esse ideal de status da sociedade, Sim. ele cresceu demais. Então, a procura é muito grande. Tanto que as empresas, as indústrias farmacêuticas investem muito nisso. E não só a indústria farmacêutica regular, como também a clandestina. Tanto é que teve uma notícia no mês passado de descoberta de fábrica clandestina. Sim. De produção de hormônios anabolizantes, né? O uso em academias é muito procurado, né? Sim. Então, é importante a gente ter essa ideia. Por isso que a saúde interior está aqui. A disfunção erétil pode ser um sintoma de outros problemas de saúde? O que os homens devem observar? Sim. É muito importante. E aí a parceira conta demais, né? É muito importante perceber quando já a resposta sexual não é mais a mesma, né? A gente tem que entender que a vontade pelo sexo, o desejo pela parceira, né? Normalmente ele é preservado, né? A pessoa mantém isso. Se a pessoa tem uma diminuição desse desejo, a procura é menor, o libido diminui, já é um sinal de alerta. Tá? Sim. É um sinal que chama atenção, que a gente já pode procurar por aí alguma coisa. Tá? Mas vamos falar um pouquinho da disfunção erétil, da impotência, como a causa orgânica, que do meu ponto de vista é prevalente hoje.
na grande população, né? Eu falei no começo do número de casos hoje no mundo, né? E do meu ponto de vista, a prevalência é pela causa orgânica. Existe a psicogênica também está envolvida, mas a orgânica é um fator muito importante que a gente tem que atuar. E tem várias causas aí. A circulação, porque a gente sabe que a ereção é um fenômeno circulatório. Então a gente vê que a necessidade de sangue para o pênis é importante. O fluxo sanguíneo tem que ser bem adequado. Se o fluxo sanguíneo não for adequado, o paciente vai ter impotência. Então a gente tem que entender que se o fluxo não está ocorrendo de uma forma muito correta, chama atenção para as doenças circulatórias. Então hoje a gente sabe que o principal sinal, isso estou falando com base científica, tá? O primeiro sinal de pacientes que vão ter problemas cardiológicos, problemas aí de infarto, problemas de arritmias, os primeiros sinais do paciente começam pela impotência sexual, pela dificuldade de ereção. Olha só. Por ser importante saber. Claro, então você vê, se seu parceiro começa a ter problemas de ereção, ele já é um candidato a ter um problema cardiológico. Isso é um fator preditor, ele prevê que pode ter algum problema circulatório. Perfeito. Existe prevenção para a disfunção erétil e quais os hábitos que nós podemos ter para ajudar a manter a saúde sexual masculina? Não só os homens, mas as mulheres também. As mulheres com os seus parceiros e seus companheiros, Sim, para dúvida. ajudá-los. A primeira coisa que eu falo para os pacientes, né, e acho que vale muito a pena a gente colocar aqui primeiro, a nossa condição de vida, né? O que a gente busca, né? A gente busca a saúde como um todo. Então, se algo não vai bem, se a ereção não vai bem, nós temos que buscar olhar para dentro e ver o que está acontecendo. Como que está sendo a minha vida? Como é que eu estou me comportando? Minha ansiedade está me corroendo? Minha ansiedade está prejudicando o meu relacionamento? Sim. Né? Acho interessante isso. Como que está sendo o meu estilo de vida? Eu trabalho demais, eu pouco tenho tempo para minha família, eu mal converso com a minha parceira, eu ando muito nervoso. Isso tudo, algo que a gente tem que pensar. O que eu posso melhorar? Primeira coisa, alimentação. O fenômeno da ereção ele é fisiológico, ele depende de uma boa fisiologia, depende do nosso sistema sanguíneo estar circulando bem o sangue. O nosso sistema, a nossa cabeça tem que estar bem, o nosso sistema neurológico tem que estar funcionando bem, porque a ordem vem lá de cima, vem do cérebro. Se nós temos, por exemplo, dificuldade com uma alimentação muito ruim, o que acontece? Nós temos déficit de vitamina, déficit de sais minerais, e justamente nós precisamos disso para que o nosso sistema neurológico funcione bem. Sim. Então é importante a gente ter uma condição alimentar bem adequada. Perfeito. Né? E também, o que a gente precisa? Atividade física. Nosso corpo foi feito para se movimentar, gente. Nós precisamos de movimento. Nós não fomos feitos para ficar parados. O corpo pede isso. Então, a movimentação, a circulação do sangue, tudo isso favorece uma qualidade de vida boa. Alimentar-se mal, não fazer atividade física, predispõe a doenças. Uma síndrome que está batendo na nossa porta, na nossa frente, que é a síndrome metabólica, ou seja, hoje em dia as pessoas chegam na sua faixa de seus 30, 40, 50 anos, com suas taxas de açúcar alto, com suas taxas de colesterol alto, com suas taxas de triglicéridos altos, e são justamente esse tipo de alterações sanguíneas que atrapalham o desempenho sexual, sem dúvida. Perfeito, doutor. A incontinência urinária é frequentemente associada às mulheres,
Mas os homens também sofrem com isso? Quais as principais causas da incontinência urinária masculina? Eu vou pegar o gancho do que você colocou lá na frente, que a incontinência urinária feminina é mais comum, né? Eu vou tirar 2 dedinhos aqui para falar um pouquinho da incontinência urinária feminina, né? É extremamente comum, né? E é interessante falar isso porque a incontinência urinária feminina, ela ocorria naquelas pacientes, naquelas mulheres multigestas, ou seja, que têm quase 5 filhos, né? Sim. E normalmente a bexiga ela muda de posição, existe um enfraquecimento também da musculatura da região do próximo da vagina, tudo isso favorecia a incontinência urinária. O perfil mudou, né? Hoje, dificilmente, hoje as mulheres têm 1, 2 filhos no máximo, às vezes optam por não ter filhos. A via vaginal hoje do parto mudou. Então, hoje o índice de cesáreas aumentaram. Então, o perfil das mulheres que tinham aquela incontinência urinária típica, feminina, mudou. Falou, então resolveu o problema? Não! As mulheres continuam nos procurando por causa de incontinência urinária. Mas os homens podem ter também. Sim, podem ter. Só que, só fechando um gancho aí, está relacionada, incontinência urinária feminina está relacionada a sobrepeso, está relacionada à inatividade. Então, mulheres não praticam exercício físico, mulheres que são obesas, mulheres que têm uma alimentação muito ruim. Então, só para fechar a feminina, Patrícia, é algo que está presente também, tá? Sim. A masculina, ela ocorre, mas ela está muito relacionada, principalmente aquela faixa etária dos idosos mais antigos, os idosos que têm um componente neurológico associado. Entendi. Então, é aquele paciente idoso com Alzheimer, com uma doença neurológica importante por trás, que descoordena totalmente a função de urinar. E ocorre incontinência urinária masculina, mas relacionada à doença neurológica. Perfeito. Vamos fazer uma pausa e vamos pensar sobre tudo isso e em casa ter um diálogo respeitoso, amoroso e, sobretudo, sem tabus. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro, com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal, aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks.
entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! – 41% da população brasileira vive distribuída pelo interior do país, segundo dados trazidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por esse motivo, nós estamos criando uma nova emissora de televisão, a TV de interior, de interessante, de informação, que você estará acompanhando a partir do dia 3 de fevereiro, através de todos os nossos canais, Facebook, Instagram, TikTok, Uai, YouTube. Basta buscar pelo nosso @, que é o TV Interior Play. E também poderá nos assistir através do site tvinterior.com.br, pelo portal emnoticia.com.br. A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, você terá muita notícia, muita informação, cultura e conhecimento. Doutor, voltando a um assunto que é muito recorrente e mais recorrente em mulheres, a infecção urinária nos homens, o que o senhor pode nos dizer e quais as principais causas de infecções urinárias masculinas? Tá aí um assunto importante, Patrícia, algo também do nosso arroz com feijão de consultório, né? Sim. Infecção urinária. Hoje a infecção urinária é a infecção mais comum depois da gripe na mulher. Então, é um movimento de consultório muito grande, procura pelo pronto-socorro também. É muito comum a infecção de urina em mulher, né? A tal da cistite, né? Que acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho aqui, né? Está muito relacionado à anatomia da mulher, pelo fato do canal da urina da mulher ser um pouco curto, né? Está relacionado muito à parte da higiene, né? Então, a infecção de urina é muito comum. A bactéria que normalmente ocorre é a bactéria Escherichia coli, né? E. coli, e está muito relacionado também, às vezes, a problemas também emocionais, né? As mulheres, às vezes, que estão com problemas emocionais na sua casa, problemas emocionais no trabalho, uma ansiedade muito grande, né? Uma necessidade de se expressar com muita urgência, né? Quer dizer, aquela mulher que não consegue se comunicar adequadamente, não consegue falar, se expor, né? Ela fica segurando muito a necessidade de colocar algo emocionalmente para fora. São aquelas mulheres que nos procuram com cistites de repetição. Mas tem que chamar atenção também para as infecções urinárias no homem, né? Que já são mais raras de acontecer. A infecção de urina no homem acende um sinal vermelho muito grande para a gente, né? Pelo fato de não ser uma infecção tão comum, ela carrega consigo complicações, diferente da mulher, né? Então, nós temos que investigar um pouco mais profundamente, olhar para o homem de uma forma diferente, porque a infecção no homem, os sintomas são muito diferentes da mulher, são sintomas muito vagos, muito inespecíficos, né? Não são sintomas muito claros. E podem agravar. E normalmente agravam de uma forma pior nesse sentido, porque a infecção urinária no homem ela tende a se localizar um pouco mais na próstata.
que é um órgão que está localizado logo abaixo da bexiga e que ele é um órgão de choque para o homem. É um órgão que funciona como um bloqueador ali. Então, nos chama a atenção justamente para esses sintomas do homem. E os sintomas mais comuns é a ardência. Além dessa ardência, tem algum outro sintoma para a gente saber se tem uma infecção urinária que a gente está calado e a gente não consegue perceber? A ardência clássica daquela ardência, aquela dor aqui no pé da barriga, aquela frequência de 5, 6, 7 vezes no banheiro, de hora em hora no banheiro, isso pertence à mulher. Sim. Esse é o quadro clássico da cistite da mulher, que nos permite medicá-la de uma forma tranquila, sem uma necessidade de exame de urina. Sim. Já o homem, conforme eu falei anteriormente, os sintomas são muito diferentes. O homem raramente tem ardência para urinar. Ele tem um desconforto abdominal que ele não sabe explicar direito. Dói, mas dói aqui, dói do outro lado aqui, dói debaixo do umbigo, mas de vez em quando dói desse outro lado. Dói ali entre o ânus e os testículos também dói, incomoda um pouquinho. Mas quando eu sento, às vezes eu levanto também tem uma dor. A urina fica um pouco escura, tem um cheiro um pouquinho mais forte. Então, o sintoma do homem é diferente. Então, a gente tem que olhar o homem de uma forma diferente. Porque os sintomas não são clássicos. Tem muita gente que não sabe. A informação, por isso que, mais uma vez, eu abro espaço aqui para louvar o seu programa, essa informação que você está tendo a oportunidade das pessoas de conhecer. Muito obrigada. A próstata tem um papel importante na saúde urinária e na sexual masculina. As alterações na próstata podem causar tanto incontinência urinária quanto disfunção erétil? Perfeito. A próstata é um órgão, para a gente que vamos falar aqui um pouco desse órgão, ele tem uma importância capital para a gente, né? Para o homem. Se não tivéssemos próstata, a humanidade não viveria. Ele é um órgão que tem duas funções. No início, ela é relacionada à alimentação do espermatozoide. Ela produz todo o líquido que o espermatozoide necessita na sua caminhada à fertilização da mulher. Então, é um órgão extremamente importante na juventude. E também ele é responsável, a só presença dela já funciona como o órgão que nos permite a continência urinária. Né? Ela, justamente na próstata que correm os nervos relacionados à ereção. Os nervos que comandam a nossa ereção correm na próstata. Então, é um órgão extremamente importante. Todas as alterações que ocorrem nela, e as alterações da próstata, a partir dos 40 anos, 45, na faixa dos 50, são importantes e ocorrem em 50% da população do homem. Entendi. Então, ele está relacionado, sim, é importante na continência, é importante na continência, é importante na disfunção erétil, na impotência, é importante na impotência, porque justamente pela sua presença tão relevante na sua anatomia, ela é um órgão importante desde o seu nascimento, desde a adolescência até o final da vida. E qual a idade ideal para começar a fazer a prevenção? Primeiro, a prevenção já começa na queixa do paciente. Então, o paciente acima dos seus 45 anos, que já começa a se queixar de impotência sexual, eu já tenho que dar uma olhada na próstata. Já me chama a atenção. Né? Porque, como a gente falou anteriormente, né, que a impotência sexual, a disfunção erétil, ela é multifatorial, múltiplos fatores, a próstata também participa disso. Então, a impotência sexual já nos leva a fazer a investigação da próstata. Além do que, conforme a gente também comentou anteriormente, a próstata, ela tem, a partir dos seus 45, 50 anos, modificações estruturais no seu tecido, na sua forma, na sua textura.
geneticamente comandado, onde justamente aí podem proliferar, nascer células cancerígenas. Então, já se começa um programa de rastreamento, não de prevenção. A gente não tem como prevenir, mas a gente tem como rastrear, procurar. E as pessoas que tiveram, os homens da família que tiveram problema de próstata, têm que começar a fazer esse rastreamento de uma forma precoce ou mais precoce? Sim, sim, sim. Isso chama atenção. É importante, se você tem um parente de primeiro grau, principalmente, tio, irmão, pai, são parentes muito próximos, você deve descer um pouquinho mais a faixa etária da procura, do rastreamento, porque a chance de um parente de primeiro grau ter uma doença igual ou pior é 2 vezes do que a população em geral. Sim. Se eu tenho um parente de primeiro grau 2 vezes com a doença, essa chance dele ter a doença também aumenta em 6 vezes. Então, é importante a gente ter esse conhecimento e transmitir essa informação para as pessoas, né? Procurar essa cancha de que o urologista deve ser o médico do homem, essa informação deve ser difundida, para que a gente procure arrebanhar, buscar os pacientes o mais próximo possível, né? Sim. Então, a gente aproveitando esse gancho que você está dando para mim, né? Para poder ter a oportunidade de falar, que o homem, o urologista, o papel do homem é justamente cuidar do homem. Então, ele tem que pedir seus exames, tem que ver como é que está seu colesterol, seu triglicérides, sua glicemia, sua dosagem de ácido úrico no sangue. Tem que rebuscar, tem que buscar. Quando que nós, homens, às vezes temos a oportunidade de ir ao médico, Patrícia? Vocês são teimosos, Somos teimosos, nós somos, a grande maioria dos homens são quem provê a família, quem tem que trabalhar, quem às vezes não pode deixar de faltar no seu serviço. Sim. Né? Que às vezes ele é registrado, ele não pode faltar porque o patrão dele vai descontar, ou aquele profissional liberal que se ele deixar de trabalhar aquele período, deixa de ganhar. Então, nós temos que ter o sentimento, o feeling, a percepção de ver, às vezes a oportunidade, que às vezes é única, de cuidar daquela pessoa. Perfeito. Né? E então cabe a gente aqui ter esse papel. E estou à disposição. Quando eu estudei em Portugal, lá em Portugal se fala mais médico de homens para os urologistas, e as ginecos, né, que são mais mulheres do que os homens, falam médica de mulheres. Então já fala assim, médico de homens, médico de mulheres. Já fica separado porque é mais fácil para a população entender. Então, né, mas aqui no Brasil é diferente. Aqui é diferente. Se tivesse isso na nossa cultura, né, então o menino, já o adolescente, a gente já começar a explicar, olha, escuta, começa a usar vai começar a ter uma relação, se arruma uma namorada, como que se põe a relação, como se põe uma camisinha, como é que se previne, o que é bom, o que é ruim. Mas poxa vida, às vezes sexo oral pega doenças. Pega. Mas eu não costumo fazer, chupar bala com papel, né, que é conversa, né? Mas pega. E justamente algumas doenças aí que não cabe a gente comentar agora disso, são justamente por falta de informação. Sim. E eu, como dentista, posso dizer, pacientes chegam no consultório e têm esses sinais. Muito bem. É hora de um intervalo rapidinho. Vai lá, busca uma água, porque a seguir temos muito mais. No Colégio Ideal, o aprendizado vai além da sala de aula. Contamos com uma estrutura totalmente preparada para guiar seus filhos no caminho para o futuro,
com uma educação completa que valoriza a cultura, a ciência e o esporte. Venha fazer parte dessa história você também. Colégio Ideal. Aqui seu filho aprende de verdade. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, todos ligados na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos, e agora em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você de segunda a sexta às 20 horas. Não percam! Espero por vocês. Olá, eu sou o Danilo Bueno e você acompanha comigo diariamente, de segunda a sexta-feira, das 4 às 6 horas da tarde, o programa Calibre, trazendo as notícias do Brasil, as notícias policiais, as notícias reais do seu dia a dia, que podem afetar o seu cotidiano. Você acompanha aqui na TV Interior, informação interessante, a nossa TV democrática para todo o Brasil, diretamente de Santa Bárbara do Oeste. Te vejo diariamente a partir das 4 horas da tarde. Até lá! – 41% da população brasileira vive distribuída pelo interior do país, segundo dados trazidos pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E por este motivo, nós estamos criando uma nova emissora de televisão, a TV de interior, de interessante, de informação, que você estará acompanhando a partir do dia 3 de fevereiro, através de todos os nossos canais, Facebook, Instagram, TikTok, Uai, YouTube. Basta buscar pelo nosso arroba, que é o TV Interior Play. E também poderá nos assistir através do site tvinterior.com.br, pelo portal emnoticia.com.br. A partir de segunda-feira, dia 3 de fevereiro, você terá muita notícia, muita informação, cultura e conhecimento. Voltamos porque o que vem agora é imperdível. Doutor, explique para nós sobre as alterações da próstata e como prevenir tais alterações. Patrícia, boa pergunta. A próstata, lá, chamando bem a atenção e para a gente entender, tem dois problemas que ocorrem, duas doenças na próstata importantes de grande relevância. O primeiro é o câncer de próstata, né? É uma doença maligna, acomete a segunda doença mais comum, neoplásica, né? Cancerosa, da população masculina, né? Previsão aí para esse ano de 2025 são 72 mil novos casos de câncer de próstata no país. Então, o câncer de próstata é o principal alvo, principal atenção dos urologistas como doença de próstata.
E a segunda doença, o segundo pilar das doenças, é o aumento benigno da próstata, que é as alterações que a gente tinha comentado da estrutura, que trazem um desconforto para urinar, alterações crônicas no esvaziamento da bexiga, doenças na bexiga refratárias, às vezes ao tratamento, né, que a gente poderia ter anteriormente, e relacionado justamente ao ato de urinar, modifica a dinâmica do esvaziamento da bexiga, né? Então, é o aumento benigno, está relacionado, e o câncer de próstata. O impacto psicológico. É importante a gente chamar a atenção, porque o câncer de próstata, quando se dá notícia para uma pessoa que tem um câncer de próstata, assim, eu já vi várias formas, né, de reação, né? Tem pessoas que desatam a chorar, tem pessoas que... Então, o impacto psicológico é muito forte e imprevisível ao mesmo tempo. Depende de como a pessoa encara isso daí, né? Tem pessoas que já se preparam, parece que eles já sabem que tem algo de ruim, às vezes é uma notícia que virá, mas é importante, sempre é uma notícia negativa, falar que a pessoa está com câncer, mas o importante é dizer as condições para ele. Olha, existe tratamento para todo tipo de câncer de próstata, tem tratamento. Entendi. Então, diminuir um pouquinho o impacto negativo, né? Para que a pessoa consiga ter um melhor controle dessa doença, e o tratamento depende muito do aspecto psicológico, como ele vai encarar. Eu vou encarar a doença de uma forma, eu vou morrer, eu tenho pouco tempo de vida. Como que a gente faz para saber? Eu falo muito assim, quando eu vou dar essa notícia, qual a sua expectativa de viver? Você quer viver quantos anos? Quanto você acha que você vai viver na sua vida? Se a pessoa falar, poxa vida, eu quero viver até os 100 anos, eu quero viver até os... Você vê que o amor pela vida, o interesse em continuar caminhando daqui é maior, então ele recebe melhor a notícia. Sim. Diferente do cara que fala, poxa vida, doutor, olha, eu estou doente, eu não estou bem, eu não me sinto satisfeito com a vida, uma pessoa, aquela pessoa meio depressiva, ele receber essa notícia, o impacto psicológico é muito mais forte. O negativismo impera. Então a gente tem que se preparar para isso. Após o tratamento do câncer da próstata, muitos homens relatam mudança na função sexual e urinária. Quais as principais sequelas e como lidar com elas? Sim, sim. Como a gente estava falando na pergunta anterior, o câncer de próstata, hoje a gente procura ele, hoje a gente tem ferramentas, né? Nós temos modos de procurar. O câncer de próstata é uma doença que hoje ela é uma dos cânceres mais fáceis de encontrar, porque ela depende de exames básicos, coisas simples que a gente pode fazer. Então, por isso que existe essa grande procura. É um câncer prevalente e, ao mesmo tempo, na bondade de Deus, com os exames muito acessíveis à população. Então, o que aconteceu? A gente consegue descobrir o câncer de próstata logo no início, logo quando ele está começando. E o que a gente se faz? O que a gente promove para o paciente? Fala, olha, você tem a chance de se curar completamente disso. Se você fizer isso, você tem chance de ficar mais de 90% curado. E no tratamento está envolvido o tratamento que é cirúrgico, que é a remoção completa da próstata. Quando a gente remove a próstata por inteiro, eu comentei com vocês anteriormente que os nervos relacionados à ereção está justamente identificados e intimamente ligados à próstata, o paciente cursa com uma impotência sexual que deve ser canalizada, que deve ser prestada atenção pelo médico. E justamente ele faz isso. Então, uma das principais preocupações dos efeitos colaterais numa cirurgia hoje é a preservação da sua parte sexual. Sim.
Para reforçar o que aprendemos hoje, doutor, qual a mensagem que o senhor deixaria para nós? A principal mensagem que eu tenho que deixar para vocês é que, primeira coisa, o urologista é o médico do homem. Então, a impotência sexual, ela existe, os problemas sexuais, as alterações sexuais, elas estão presentes cada vez mais. Isso se inicia lá atrás, se inicia no início, nos primeiros passos do homem. Então, é interessante já existir essa orientação. O conhecimento, mais uma vez eu falo, é importante. Nós não podemos ser hoje, em século XXI, ser ignorantes, né? Uhum. Procurar o homem, não ficar procurando informações na internet. Procura a opinião das pessoas que têm o conhecimento. Um especialista. Exatamente. Toda a doença, a impotência sexual, tem como a gente melhorar, tem como a gente tratar, tem como a gente até prevenir, Patrícia. Sim. Tem como a gente prevenir. Eu chamo muita atenção dos pacientes lá. Por que a gente não começa a pensar na velhice agora, na nossa fase de maturidade? Uhum. Como quero viver até os 90 anos de idade? Eu quero ficar numa cama, deitado, com derrame, ou totalmente inútil? Ou quero ter uma vida ativa, eu quero caminhar, eu quero poder dirigir, eu quero poder ir até o mercado, eu quero ter a minha parceira do meu lado. E ele aprender que a sexualidade, tudo isso está relacionado com o envelhecimento. A sua parceira também envelhece, ela diminui o seu interesse sexual, mas é importante que ali seja a união e o amor acima de tudo. Perfeito. Já acabamos e agradeço imensamente ao Dr. Fábio Patrício por nossa conversa tão esclarecedora. E vocês de casa, lembre-se sempre, saúde não é só a ausência de doença, mas sim um estado de bem-estar físico, mental, emocional e energético. E aqui no Saúde Interior, nós acreditamos que o importante é ter saúde. Nos vemos no próximo programa. Até lá!